E aí, você está me ouvindo Oi, bem? estou te ouvindo bem. Que ótimo. Gente, então eu queria contar para vocês que a gente vai hoje bater um papo com a Fernanda Larcão, que é psicóloga, pós-graduada e supervisora no programa dos Primeiros Laços da Psiquiatria da USP. A gente quer fazer um papo bem gostoso com ela de falar um pouco da ligação das crianças com festa, né, Fê? Ela entender um pouco, a gente entender um pouco mais das expectativas das crianças nesses momentos. É, acho que é um pouco isso, né? Eu queria começar com uma pergunta, e aí, se vocês quiserem, o pessoal que está nos ouvindo, quiserem ir colocando umas perguntas, vão mandando e a gente, no meio do caminho, vai falando um pouco disso. Então, eu quero perguntar para você qual que é a importância de festa, né, para a criança? O que que eles... Eu tenho uma colinha aqui de umas perguntas que eu fiz, tá? Então, às vezes, eu vou olhar do lado. Obviamente, que a gente vai falar um pouco também de festas na quarentena, né? De como é que as crianças estão reagindo com isso. Eu quero te contar uma história de uma criança que a gente sabe de como foi, de uma filha de uma amiga, das expectativas dela. Tá bom. Então, vamos lá. Então, eu acho que esse tema, ele é super relevante porque festas e rituais, eles são importantes para todas as idades na vida, né? Porque eles têm uma função organizadora da nossa mente. Os rituais, né? O que a gente chama de ritual? Ritual pode ser tanto as rotinas que a gente tem, né? Rotina de sono, envolvem também as tradições religiosas, tradições familiares e também essas celebrações de ciclo de vida. Aniversário, casamento, isso tudo. Esses rituais todos, eles têm algo em comum que eles marcam uma mudança significativa na vida da pessoa. É assim, é um dia, é um horário, é um momento em que ele é diferente do cotidiano. Por isso que todo mundo se arruma, se ajeita para tal hora, no tal dia, estar junto. É para deixar marcada na vida dessa pessoa e dessas pessoas ao redor dela, que é um momento muito importante, que ele está marcando uma passagem, de um antes para um depois. Então, desde o ritual do sono, por exemplo, agora é hora de dormir. É o pijaminha, a luzinha, o leitinho. Ou um casamento, né? Agora as pessoas não são mais solteiras, elas se apresentam diante da vida como juntas, como uma família. Para uma criança, isso é super importante, porque é curioso, criança muito pequena, 3, 4 anos, por exemplo, se eles não fazem uma comemoração, não tem um bolo, algumas crianças sentem que não fizeram, que não cresceram. Olha que Sentem que não fizeram o interessante. aniversário. Então, assim, se não tem a marcação, porque para elas não mudam no corpo, não mudam no pensamento. Eu já tenho 4 anos, então se não tem essa marcação de algum ritual, algo que ritualiza, ela não tem essa compreensão de que ela mudou de idade. Então, assim, os rituais, eles têm uma função muito importante para organizar a experiência humana. Na quarentena isso é abalado, né? Porque muitas Seja, seja pessoas um, aí, seja um bolinho que for, né? Alguma coisa precisa marcar e de alguma maneira ser comemorado. Obviamente, fazer isso. festas é muito mais legal, né? Mas tem épocas que não dá. Para criança, Elisa, isso tem uma coisa assim, se soma isso tudo que a gente já falou da importância do ritual, que a infância é a fase da vida que a gente adquire o nosso alto valor, a nossa autoestima, tá? Que a gente pensa assim, sou ou não sou importante, as pessoas me amam ou não me amam, eu faço diferença na vida, sou protegida, tenho com quem contar. É nessa fase da vida que a gente faz essa visão que a gente tem, tá? Então, assim, uma festinha para uma criança pequena tem esse significado maior ainda, que como se fosse dar um carimbo, registrar isso tudo, sabe? Olha quanta gente veio me ver, olha quantas pessoas pensaram em comprar um presente para mim, tem gente tirando foto, olha como eu sou importante. Então, é um jeito da gente deixar marcas de experiência, de ser amado, protegido, importante de um jeito especial. Tanto que a gente vê, toda criança adora ver suas fotos de festinhas, quando são pequenas. Porque é meio que um jeito dela ver registrado. Veja como eu sou especial, veja como eu sou importante, né? Então, Olha que legal. além dos rituais,
Para a criança, isso é mais uma fonte de autovalor e autoestima que vai fazer ela ser um adulto também na vida mais autoconfiante, que não se coloca em situações em que não é respeitado, em que não é especial, porque ela sabe que ela tem valor. Então, assim, tem um caráter organizador da experiência na infância maior ainda do que na vida adulta. Muito legal. Então, o importante é fazer festa, gente. São os marcos, pensem nisso, que são os marcos, é importante comemorar e também ter, né, tirar foto. Então, né, de vez em quando tem que ter uma festa. Eu entendo isso, né? Que se não dá para fazer festas grandes todo ano, grandes, né? Festas um pouco mais elaboradas, de vez em quando precisa ter, até para você ter um pouco desse registro e mostrar para a criança que você Percurso da vida, né? Olha, com 1 aninho quem veio, a vovó estava aqui, com 3 aninhos, com 4 aninhos, olha só. A pessoa ter essa memória afetiva, né? De quem ela foi na vida dos outros. Quem está ali, quem está na mesa com ela, quem são as pessoas ao lado dela, né? Quem são os parceiros de vida. Quem foram os amiguinhos naquela época. Então, tem um caráter valoroso, honroso em termos de construção de alto valor, né? Que vai guiar a gente para o resto da vida. Muito legal, muito legal. O Fê, e os temas? Oi, desculpa. Deixa eu só Cortou. isso da quarentena. Uhum. Né? Então, assim, o que é importante para uma criança? As crianças têm expectativas enormes em relação à sua festa. Né? Tem. Meu filho, por exemplo, tem 6 anos, que ele me fala, com 7 anos a festa vai ser disso, com 8 vai ser disso, com 9 vai ser disso. Já construiu todas. Né? Então, assim, como até parece que ele vai querer fazer uma festa de 12 anos, 13, enfim. Mas ele, nesse momento de vida, tem essa expectativa que vai ter vários momentos em que ele vai ser festejado, celebrado, que os amigos vêm, que a vovó vai viajar e vai vir, isso tudo. Então, tem esse caráter. Então, na quarentena, muitos planos foram refeitos, né? Muitos. O meu, por exemplo, que é final de agosto, me pergunta todos os dias se ainda ele vai estar na quarentena no aniversário dele ou se ele vai poder fazer a festa dele. Todos os dias ele me pergunta. E a gente não tem essa resposta. O pior de tudo é que a gente não tem essa resposta. Eu acho que não, tá? Porque eu sou positiva, sou otimista, acho que não tem, não vamos estar mais. Vou conseguir, não acho que vou conseguir fazer uma festa grande. Mas por um lado é até bom, porque ele já teve algumas festas grandes, mas pelo menos uma comemoração com um pouco de amiguinhos eu vou conseguir. Então, assim, independente da gente conseguir realizar o que estava planejado, é super importante que a gente marque esse momento, tem uma marca desse momento, né? Uhum. Fala assim, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai fazer... Hoje em dia a gente descobriu, né? A gente reinventou recursos enquanto pais, né? Super. Manda uma festinha pequena para casa, vem dar oi do vovô pela janela, enfim, né? Essas festas, elas marcam a importância da criança e também fortalecem os vínculos. O segundo motivo de um ritual é esse, né? O primeiro motivo é o que a gente falou, marcar uma passagem do tempo. Algo mudou. E o segundo é de fortalecer vínculo. Tanto que as festas sempre são com as pessoas todas queridas ou importantes da vida daquela pessoa. E a gente tem que se reinventar agora, né? Porque a gente pode contar com o tempo, mas não com o mesmo espaço. Eu não sei se ontem, Elisa, eu achei tão bonito, o De Vivier escreveu na Folha ontem que a filha dele pergunta todo dia se eles vão à praia. E a filha é pequenininha, não dá para explicar coronavírus, pandemia, isso. Mas ele falou que eles têm brincado de praia em casa. Eles fazem aquele momento do tapete que vira isso e que vira aquilo. Então, é um momento dos pais se reinventarem nos seus papéis e fazerem uma celebração, uma festa, marcar essa idade. Até porque as crianças pequenas, a gente faz combinados com elas, né? Quando eu fizer 5 anos, não vai mais dormir na cama da mamãe. Quando fizer vai ganhar uma bicicleta. Então, assim... ele falou muito no artigo dele, ele fala que ele tem uma grande... Eu li o artigo, ele tem uma grande dificuldade de explicar para a filha, né? Acho que é uma menina, para explicar para ela que eles estão vivendo, porque ela tem 2 anos, é diferente dos nossos, né? Do meu que tem 6, né? Que você tem 26 também, da gente explicar o que é essa pandemia, o que dá, o que não dá para fazer nesse momento, né? Uma criança de 2 anos, a gente não consegue, ela não consegue entender o que é, né? E a nossa função enquanto pais é se manter nesse papel da
para a criança é isso, ela tem importância, ela vai ter a festa dela do jeito que for possível, vai ter o bolo, apagar a velhinha, ela vai continuar sendo especial e vai mudar de idade, né? Vai acordar com 4 anos, enfim. Então tem isso. Para uma criança de 3, 4 até 5, a festa é o que diz para ela que ela virou de idade. Você sabe que eu tenho uma amiga que contou uma história. A filha fez 6 anos há 2 semanas atrás. E ela estava me pedindo ajuda do que ela fazia, não sei o que, e ela me contou que foi muito difícil para ela. Ela vinha, sei lá, 2 meses tentando explicar para a filha que não ia ter a festa, que ela sempre faz uma festa gostosa na casa de campo deles, com os amiguinhos, que ela não ia ter isso. Ela estava explicando, tentando explicar, e ela falou que ela começou a elaborar e comprar as coisas. Ela falou, eu vou montar uma mesa, como está todo mundo fazendo. E aí a gente travou, fui eu que travei ou foi a Não, voltou. E aí ela começou a explicar e que 2 semanas antes da festa começaram a chegar, do aniversário da filha, começaram a chegar as coisas da festa dela. E que daí ela falou, ela conseguiu acalmar, porque a menina conseguiu entender que a festa ia ter, que ia ser uma festa pequenininha. Sou eu que estou travada? Alguém fala? Oi, oi, oi. Eu tô aqui, tá me vendo? Tô. Você tá me ouvindo? Tá acabando a aula do meu filho, é 1 a menos na internet. Daí vai. E aí ela contou que daí a Clara conseguiu começar a curtir a história da festa, que ela estava recebendo as coisas. E uma coisa que eu achei muito interessante que ela me contou, que foi que ela falou, eu não quero fazer live, porque minha filha fica me vendo o dia inteiro. Ela fica o dia inteiro no computador na escola. Aí ela me vê trabalhando o dia inteiro. Ela falou, não queria fazer live, fazer Zoom com todos a família para cantar parabéns para ela. Ela falou que teve a ideia de chamar a família para fazer uma serenata. E lá embaixo do prédio ela descia com o marido e ia cantar parabéns. E aí o que ela me relatou, que eu achei muito interessante, ela falou, ela não achou muita graça. Ela falou que ela e o marido dela ficaram super emocionados com aquela história, que foi super legal para eles. Mas que para Clara não foi tão legal, porque ela queria pegar nos avós, ela queria pegar nos primos, ela queria brincar com a prima, queria que a prima subisse para cantar parabéns para ela. Então ela, ela falou, acabou sendo muito legal para mim, mas para ela não foi uma coisa tão. Mas que depois que tudo bem, que a menina entendeu, que passou-se tudo bem, que fizeram festa, que ela ficou fantasiada com o irmãozinho, mas que tem, né, que foi um trabalho, que não foi fácil, né? É um trabalho que ela foi mostrando para Clara que não ia ter a festa, que não ia acontecer do jeito que ela estava imaginando, né? Que a festa teve que se fazer diferente. Voltou? Oi. Voltou. Oi. Tô aqui. Te ouvi direitinho tudo. Então, eu acho que a gente está falando disso mesmo, né, Elisa? De que para a criança o significado significado para os pais. Então, que a gente tentar... Peraí, volta, Fê, que eu não te ouvi. Peraí, volta. Que para criança o significado... nem sempre casa o significado da mãe para o significado da criança, daquele festejo, daquela celebração, né? Então, é bem importante a gente ouvir as crianças, né? Acho que nós, psicanalistas, o que acabamos descobrindo na nossa prática é que as crianças, elas contam pra gente, se a gente perguntar para elas o que é importante. Né? É isso, né? Existem desencontros também, né? Existem desencontros. O que é importante para mim não foi importante para a criança. Mas se ela teve lá a decoração dela, os amigos, os festejos, com certeza marcou para ela isso, né? Mas eu acho que é isso, a sabedoria da gente perguntar para a criança, sabe? Como pensei isso e pensei isso, o que você prefere? Eles contam para a gente às vezes esquece, né? Ou esquece, ou não tem esse hábito de consultar e ouvir a verdade da criança, que ela se coloque com a importância dela, né? Eu acho que o ouvir a criança é sempre o mais importante, né? E o que você acha que os temas são temas, né, festas? Porque a gente,
como uma empresa de festas infantis e tudo, a criança chega e a mãe chega com um tema para a gente para fazer, né? Então a gente sente que esses temas eles são muito das idades, né? Eu queria que você contasse um pouco se você acha que isso tem um pouco a ver com a personalidade da criança, como é o que diz, né? Se o tema diz alguma coisa. A gente tem muitas vezes a gente vê que uma mãe não quer aquele tema e ela dá uma forçadinha para a criança mudar, se isso é legal ou não é, sabe? Conta um pouco disso. Tá bom. Então, assim, sobre os temas de festa, eles falam sim, né? Eles contam alguma coisa, não só os temas de festa, né? Os temas que a criança, os desenhos que a criança gosta de ver, as histórias que ela gosta de ouvir, os desenhos dela, são todas comunicações de algo dessa criança. Né? Então, assim, depende da fase da vida, a gente sabe que tem conflitos ou que tem situações específicas que a criança está passando que tem a ver com uma leva de temas e de desenhos e de heróis ou de princesas em comum. Né? Então, assim, sobre temas assim, na tinha de 1 ano e de 2 anos, eu acho que assim, é a carreira da mãe de escolher tema de festa rápido, né? São 2 aniversários da carreira. E os seus desejos, né? Ai, Você está travando o seu. Coisa. Então vai ficando Voltou. evidente, vai ficando evidente os gostos da criança. Então, no começo da vida, eles assim, festinha de 1, 2 anos, é o desejo da mãe que aparece. É o desejo da mãe, né? é o desejo da mãe. A gente sente que são festas mais lúdicas, às vezes sem tema, sabe, é uma coisinha mais. Eu parei até uma só. Um ano, a gente sente que é uma coisa meio, sabe, uma coisa meio tinta, sei lá, sei lá, um jardim encantado, sabe? É uma coisa mais lúdica, meio, né, que não chega aquela coisa dos 4, 5, eu tinha até, sei lá, dos 4, 5 anos que começa, aí você começa Patrulha Canina, aí são mais os desenhos, né, que a criança tá vendo na época, que ela curte. Então, assim, se a gente fosse escutar uma criança de 1 ano, se ela tivesse um tema preferido, eu acho que seria o tema mãe. Porque o mundo da criança pequena cuida dela, né? Mas as crianças pequenas ainda isso, né? Qual é esse tema essa dela? Mas os temas, eu imagino Fê, tá muito travando o seu, gente. que eles partem. Então, dá pra ouvir? Tá travando, não tá, gente? Ou é o meu que tá travando? Alguém me fala? Travou total. Vamos esperar um pouquinho, gente, que o papo tá super legal. Com a Fernanda Alarcão, que é psicóloga, para quem tá entrando agora. Melhorou? Voltou. Voltei? Pronto? Tô te vendo, agora não sei se eu... Isso. Então, pronto. Tá bom, então a gente estava falando dos temas aí, né? De crianças, o que eles têm a ver com as próprias crianças, o que eles contam pra gente. É comum, assim, no começo da vida, então o tema é da mãe, é o desejo da mãe. Essa carreira curta dela de 1, 2 aninhos. Mas os temas, geralmente, eles envolvem, Elisa, ainda uma criança que não tem grandes conflitos, não tem grandes guerras, tá? Não tem questões de eu combater o mal, eu sou importante, não tem esses temas patrulha canina, heróis, princesas, não existem conflitos. São temas mais suaves. São temas como Jardim Encantado, circo, fazendinha. São temas, inclusive, que se a gente vê, são temas um pouco assexuados, não tem uma diferença de gênero, né? Não tem nenhum conflito que uma criança de 5 anos já tem.
que é eu sou capaz, eu luto, eu sou bonita, eu sou como uma princesa, as pessoas gostam de mim. Então, assim, é uma fase sem grandes conflitos no comecinho da vida, porque a criança não tem um desenvolvimento cognitivo para isso, para os interesses dela. Uhum. Então, se a gente fosse escolher, se a gente fosse ver os interesses da criança pequenininha, o tema seria mãe, que é o neto na vida de uma criança, ou o tema seria gatinha pintadinha, sei lá, pintinho amarelinho, que todos começam a fazer a dancinha. Mas a mãe faz a sua produção de acordo com os seus desejos. Quando a criança, lá pelos 3, 4 anos, ela enriquece a personalidade dela e ela já começa a trazer os seus temas que falam de conflitos dela. Então, o que a gente vê em comum? Que, né, não tem uma coisa, todo mundo com 3 anos é igual, mas a gente sabe que existe algum conflito parecido. Nessa idade, em torno dos 3 aos 6 anos, 7, as crianças estão muito preocupadas se elas são amadas, se elas são especiais e se elas são capazes de ganhar e de vencer. Tanto que uma criança de 4 anos odeia perder no jogo, chora, briga, não leva de boa que nem um adulto. Dá um piti, não é? Porque para tem ela... alguns adultos que também dão, né? Também tem, que não tem essa idade às vezes, né? Mas então, assim, eles contam de conflitos, por isso que as crianças gostam de super-heróis, por isso que as meninas gostam também dessa coisa de unicórnio, fada, porque isso, né, isso define muitos atributos esperados da cultura. Então, para uma menina, por exemplo, gostar de fada, sereia, unicórnio, um poder, né, a fada que tem um poder, o unicórnio que é um cavalo, mas com algo doce, amável, fofo, que são os atributos esperados que a cultura conta para uma menina, não é? Seja fofa, seja amável, também seja forte e se imponha. Para os meninos, a coisa já vem mais direta para esse lado de lute, seja forte, seja invencível, não perca, né? Tanto que os super-heróis não têm esse lado tão amável. Até tem um outro lado da personalidade, mas eles têm essa roupa, essa coisa de sou onipotente, sou poderoso, dou conta de tudo. Porque são conflitos dessa fase da vida. As crianças precisam se sentir assim. Elas precisam se sentir assim para depois poder soltar um pouco dessa idealização para crescer um adulto seguro. Mas precisou passar por essa fase. Então, tem pais também que acham que é muito preocupante. Nossa, meu filho de 4 anos, 5 anos, só brinca com super-herói, não sabe perder. Tá tudo ótimo, tá tudo bom. Tá contando que ele tá passando por uma etapa de que ele tem que se sentir assim, poderoso, invencível, imbatível, o cara que dá conta de tudo, para depois voltar um pouquinho para trás. Então, os temas de festa, eu imagino, que eles são muito presentes com isso, são conflitos comuns, né? São parecidos os temas que as meninas pegam e que os meninos pegam uma certa faixa etária. Imagino eu, né? E as princesas também têm essa coisa da doçura com o poder, né? Não, a gente sente bastante isso mesmo, que tem bem, né, as idades, né? Que de 4 a 6 anos ele já começa com essa história de super-herói, de carro, sei lá. De princesa, é uma coisa que é bem blocos mesmo, a gente sente, né? A gente até tem feito umas um pouquinho mais velhas, que agora já começa a festa neon, festa balada, sabe, dos 11, que começa a mudar um pouco e eles entram na pré-adolescência, né? Então eles também têm essa coisa do querer fazer as baladinhas, né? Que chamam, que daí você sai da fase de criança e entra um pouquinho mais nessa pré-adolescência. Que a gente faz bastante, que tem crescido muito também. A gente vê que eles estão ajudando. Que a gente sente que eles mudam de fase, que passa bastante a fase, né? E tudo mais. E você. E a história das mães, Fê? E a história de que. O que você acha de quando uma criança eles escolhem uma coisa e a mãe tenta mudar porque não acha legal aquilo, porque já tinha imaginado outra coisa, ou porque já tem um pouco de coisa guardada de 2 anos atrás do outro irmão? Conta um pouco do que você acha disso, né? Que
se a gente pode fazer isso, se acha que vale, de que jeito que a gente faria isso? Então, assim, é o que nós, psicanalistas, pensamos sobre o que é importante no desenvolvimento emocional, do meu ponto de vista, tá? Então, assim, desse ponto de vista, o que é muito importante na infância é que a criança tenha ações de vida e ela encontre sentido, que ela encontre que, assim, momentos que ela dá ideias boas, ela é inteligente, isso foi significativo, isso é importante. Então, ela ser incluída na decisão do tema é uma questão de saúde mental, digamos assim, né? Dela, que a gente está Viu, falando sobre o mães? dela, né? Então, assim, porque a gente sabe que existem dificuldades no desenvolvimento infantil, de, por exemplo, uma mãe muito intrusiva, que impõe o seu desejo a todo momento e não ouve a criança, cria problemas na relação, né? Cria problemas. É uma criança que pode, por exemplo, aos poucos se afastar dessa mãe que entra com todo o desejo dela e não ouve a criança. Então, assim, é sempre negociar com a criança, ouvir a criança, mas enfim, tem que ser adequado. Por exemplo, o meu filho de 4 aninhos, poucos dias antes do aniversário, na quarentena, não teve a festa, mas ele falou para mim que queria uma festa de largados e pelados. Todo mundo viesse pelado na festa. Ou Maravilhoso. tá para a gente levar em consideração o desejo na íntegra da criança, né? O branco no preto, mas dá para a gente entender o que tem por trás disso. Ele queria uma coisa de aventura, de luta, de ter que buscar proteína, né? Então a gente acaba fazendo brincadeiras e coisas nesse sentido. Não precisa botar todo mundo pelado, certo? Na festa. Mas o que eu acho que é isso, a gente não tem que ficar tão colado no tema em si. A gente tem que ouvir o que é que tem por trás do tema, sabe? O que ele gostou no tema? É da aventura, é da beleza da princesa, é do poder do super-herói, é do negócio da patrulha canina que estão vários amigos juntos. A gente tem que entender a demanda e tentar negociar nesse sentido, que essa demanda esteja na comemoração. Você sabe você sabe porque o seu filho estava junto, né? Mas o ano passado, gente, meu filho, obviamente eu tenho um filho só, obviamente que ele queria uma festa. Não dá para, né? Eu falo de festa o dia inteiro, eu faço esse, né, papel dentro de casa o dia inteiro, a gente só fala disso. Não, nada mais, nada menos justo dele querer uma festa. Só que só que agora ele tá na escola, né? Sei lá, ele fez 6 anos no ano passado. Era uma festa de 6 anos. Eu já tinha feito 3 festas depois que ele entrou na escola, que já tem 30 alunos, que cada aluno tem 2 irmãos, pelo menos, e aí viram 75, aí você tem os filhos das amigas, que são 85 crianças, a hora que você vê a festa tem 150 pessoas. Ano passado eu falei, eu não vou fazer festa assim. E aí foi uma negociação minha com ele. Eu tive a grande ideia de fazer um sleepover na minha casa. E falei, assim, ele só convida os meninos da classe. Eu determinei que ia ser só os amigos, os meninos da classe dele. Acabou, não ia convidar um amigo de fora, nada. Para eu conseguir enxugar. E foi gostoso, porque foi do jeito que ele queria uma coisa militar, não sei o quê. E eu consegui colocar, né, fazer o meu plano, que eu estava tentando diminuir o número de pessoas, dentro de um tema que ele queria, e no fundo, e a coisa mais gostosa, as minhas amigas, todo mundo falava que eu era uma louca, porque eu pus 15 meninos para dormir dentro da minha casa, que eram meninos que nunca tinham saído para dormir fora, a não ser em casa de vó, não sei o quê, mas tipo, a carinha dele no dia seguinte me abraçando e falando, mamãe, obrigada, foi o melhor dia da minha vida. Isso não tem preço, né? É uma coisa que a gente faz junto e não é, e acabou. Mas foi uma negociação minha e dele que a gente chegou num acordo, que foi muito legal. Agora vamos ver o que tem esse ano. A palavra, né, o recado nisso, Elis, é justamente isso, é negociação. Quando uma criança começa a mostrar os seus desejos, começa a colocar o que é importante para ela, é importante que a gente tenha essa habilidade de pai e de mãe de negociar, porque a gente tem um lugar que a gente tem que prezar, que é o nosso lugar de pai e de mãe. Porque às vezes eles não têm maturidade para saber, enfim, o que é certo, o que é seguro, o que, né, cabe na vida em termos das possibilidades daquela família. Mas o ideal é que a gente faça essa negociação, colocar a necessidade da criança e o nosso de lugar de pai.
Não é tão difícil isso, mas eu acho que muitas vezes os pais ficam ou com a sua necessidade ou acham que tem que atender toda a da criança. E a gente tem que colocar sempre na equação, até porque, Elisa, é esse tipo de diálogo, de negociação que vai sustentar a relação dessa criança na pré-adolescência e na adolescência. É bom que a gente comece cedo, né? Sobretudo É isso aí. a partir dos 6, 7 anos. Sempre ouvir o seu lado, entendi, o teu lado é esse. Eu, enquanto mãe, sei que você precisa disso. Vamos ver um meio do caminho? Vamos ver um jeito? Porque isso, Elisa, prepara a criança para saber pensar, para saber conversar, para impor o seu desejo, para não virar nenhum adulto banana que não sabe colocar a sua vontade e também nenhum adulto ditador que coloca a sua regra e não ouve ninguém. Né? Um adulto assertivo que saiba ouvir, mas saiba se colocar. Então, isso é treinado em casa, isso não vem do além, isso é treinado pelos pais em casa no dia a dia. Muito legal. Tem umas perguntas que chegaram aqui para a gente, para a gente falar um pouco da live, na live. Que muito se fala que as crianças não aproveitam as festas de 1 ano, que é uma festa para os pais. Mas você acha que uma criança de 1 ano consegue? Você acha que ela tem lembrança? Você acha que ela consegue aproveitar? Ou não? É festa para os pais mesmo? Vamos assumir isso e pronto. Porque tem muita gente. E eu falo, gente, tudo bem, é festa para os pais. Pô, o pai passou 1 ano, é uma coisa tão. Eu fiz uma live na terça-feira com a Lala Noleto, que é uma super cliente nossa, que faz as festas. E a gente conversou isso muito da festa de 1 ano do Pedro, do filho dela, que a gente fez ano passado, e agora ela tá grávida do segundo. Que e eu falei isso, a gente fala isso para as mães, né? Porque é uma coisa assim, é 1 ano tão diferente para o casal, né? É uma coisa tão diferente, estar ali aprendendo com aquele serzinho, a criança crescendo, para a gente é também, né, um grande desafio. Que, pô, eu acho que a gente tem mais aqui que comemorar e fazer festa. E tem gente que fala, ai, que bobagem, fazer festa de 1 ano, a criança não lembra. Dane-se que a criança não lembre. E essa é, né, a minha opinião. Agora eu queria entender um pouco você como uma psicóloga disso. A criança, você acha que a criança tem alguma lembrança, alguma coisa, ou fica para foto mesmo? Então, assim, eu acho que esses 2 pontos são verdadeiros, né? Eu acho que grande parte é um desejo dos pais, mas é legítimo, como tu falou, né? É isso, é legítimo. São pais que se prepararam, que esperaram, que querem ter um momento de ver meu filho. 1 ano é quando o filho vingou, tá certo? O filho já tá ali inteiro, com saúde, sobreviveu a mãe sobreviveu àquele começo de vida. Né? Então, é um momento de apresentação à sociedade também, né? Olhem o meu filho, vejam que pais tem por trás desse filho. Então, é legítimo, é legal, é importante. A família também espera por esse momento, né? Deste novo membro da família ser apresentado como dessa família, foto com os avós. Isso tudo tem um significado. Mas, em realidade, essa criança não tem esse registro consciente. Mas o que entendemos é que a gente trabalha com o inconsciente. Então, as experiências de vida, elas vão ficando no nosso sótão emocional e vão dando recados para a gente. Eu sou celebrado, eu sou importante, eu sou amado. E isso dá chão para essa construção dessa casa do alto valor lá na frente. Então, não é lembrado conscientemente, mas é uma experiência que vira chão para a gente se colocar em situações de se sentir especial, importante. Então, sim, tem um valor. E esse valor ele fica ainda melhor quando a gente tem um registro para a criança olhar. Quem estava, quem no colo, quem viu, a mamãe arrumou com essa roupinha, eu trouxe essa decoração. Então conta, né? Como eu fui amado, como eu fui desejado, como eu fui festejado. Então, as 2 coisas são verdadeiras. É mais para os pais, nesse momento da vida, mas sim, tem um significado que faz diferença na criança. As coisas estão juntas. Tem uma pergunta que veio falando de o ponto de vista de estímulos educativos intelectuais, quais brinquedos, brincadeiras e atrações mais interessantes para as crianças pequenas? Se é show de música, oficina de pintura, o que você acha que a gente que pode deixar mais interessante nesse aspecto para as crianças? Tá. Vou até pôr um pouco de foto de... A gente parte dessa coisa que a gente está falando, né? Tem que passar pelo desejo da criança. A mãe sabe que a criança adora ouvir a história do lobo.
né? Então, se puder ter um teatrinho com lobo. Então, tem que passar, é importante que passe por esse desejo da criança, para a criança se sentir importante, que ela faz diferença, que ela é ouvida, que os desejos dela valem a pena de serem escutados. Mas, assim, uma criança muito pequena, por exemplo, Elisa, ela não tem atenção suficiente para ouvir um teatro de meia hora. Então, é meio furada. Para criança de 1 aninho, uma coisa muito longa, porque ela não tem atenção, não tem, né, ela não tem aparato cognitivo para isso. Então, vale a pena a gente entender que fase do desenvolvimento tá, para que a gente coloque algo casado com que a criança vai interagir, vai poder aproveitar isso. Porque, afinal de contas, a festa, né, é para celebrar aquela criança. Então, encontrar o desejo dela e a fase que ela aguenta, que ela gosta. Tem que combinar. Acho que vocês que são as experts, vocês que devem saber aí. Não, é que às vezes a gente sente que eu acho que para a festa de 1 ano, o que a gente sempre faz muito, que pode ser uma boa dica para as mães que estão ouvindo aí, que a gente conversa muito assim, festa de 1 ano, como ele não tá a criança ainda não está na escola, teoricamente, você não tem os amiguinhos de 1 ano, a não ser os filhos de amigas, primos, né, família. Então a gente sempre faz uma lista. A gente sempre faz uma lista com essas mães de quais são as idades das crianças, né? Para a gente conseguir, tipo, então, porque realmente é isso. A criança de 1 ano, ela dorme no meio da festa, então você acaba tendo que fazer um pouco a festa para as outras crianças que estão em volta, né? Que são os filhos de amigas, as famílias. Então a gente sempre divide isso. Quais são as idades que a gente vai ter nessa festa? E vamos, dessas idades, ir atrás de atividades, né? Que pode fazer uma oficina, que nem essa aí que eu estou mostrando, você faz as máscaras, uma oficina de tinta com, sei lá, para fazer tie-dye em camiseta, sabe? Fazer uma oficina de pintura, de uma coisa que às vezes, sei lá, a gente acha que a gente consegue, sei lá, entre 3 e 6 anos, dá para juntar essas oficinas, né, Fê? Você não acha que não é muito discrepante uma coisa... Porque daí uma criança de 7 já começa a querer atividade de jogar futebol, de uma outra coisa. Mas acho que até uns 5, 6 anos a gente ainda consegue sentar a criança aí e fazer uma atividade sentada, uma coisa mais legal, né? As grandes faixas que mudam muito o desenvolvimento cognitivo, que tem a atenção, o interesse da criança, é de 0 a 3, que é meio um bebezão, um bebezinho ou um bebezão, né? Daí depois dos 4 até os 7, 8, já é uma criança que gosta dessa coisa mais física, né? De uma brincadeira, sei lá, que tem um caça ao tesouro, uma luta, uma brincadeira de resolver um mistério, ou de construir alguma coisa prática e concreta, que ela está muito preocupada em ser competente, ter autonomia, o fazer é importante. Então, oficinas combinam muito com essa fase de vida, né? E para os mais velhos, lá para os 10, para os 11, o negócio da turminha, do pertencimento, dos adultos estarem longe já é mais importante, né? De repente, uma festa em que tem adultos de um lado e os de 11 de um outro, porque eles justamente acham os adultos velhos, caretas, que não sabem nada. Já existem outras urgências na pré-adolescência. Nós não somos. Mas é isso, precisam passar por isso para desenvolver, né? Então, assim, eu acho que tem grandes faixas que a gente tem que pensar o que vai oferecer para ser interessante essa festa para o aniversariante, não só para a família. Tá, o Fê, e a idade que as crianças começam, que elas querem fazer uma coisa só de menina ou só de menino? Quando que começa essa coisa, tipo, que você... eu não quero convidar. Porque a do meu filho ano passado, eu fiz só de menina, eu vou até pôr uma foto aqui que eu vi que tinha agora, umas barraquinhas onde todos eles dormiram. Eu dormi aí no meio, gente, nessa graminha aí, no meio deles todos. Mas... me conta, porque o meu filho, ele teria convidada, que eu realmente cortei, porque não caberia, entendeu? Não caberia os 30 na classe, foi uma coisa que eu falei, você vai convidar só os meninos da classe, para não aumentar o número. Mas quando que é essa etapa que eles começam, eu não gosto das meninas, eu não gosto das meninas, não quero, e é legal a gente tentar, na hora da festa, tentar, se ele falar, não quero festa com menina, você fala, não, tipo, a gente forçar e querer que seja todo mundo junto e tudo. Então, assim, tem uma fase do desenvolvimento que é esperado que, né, que os meninos achem que tudo que é de menina não é legal e que os meninos também achem que tudo que é de menino não é legal.
E, de novo, é esperado e é benigno que a criança passe por essa fase, porque é uma fase que a criança não tem tanto investimento, porque a fase seguinte, eles é a fase que começa a pré-adolescência, que daí é tudo ao contrário, o interesse tende, né, a ser em relação aos Uhum. outros adolescentes, mais nesse sentido do desejo, de estar junto, de se vincular. Mas nesse passo anterior, a energia da criança vai mais para as construções culturais, vai mais para aprender, estudar, ficar bom no esporte, tá? Então eles tiram esse aspecto tanto do outro sexo para investir nisso. Então, é de novo, é a gente respeitar um pouco desse desejo, mas pode negociar. Olha, a gente vai fazer uma comemoração com todo mundo, com as primas, com isso tudo, mas a gente também faz uma coisinha só você com seus amigos. Sei, né? De novo, for muito importante para a família ter o momento, que é o momento que os tios vêm, os avós vêm, as amigas, as primas, enfim, sempre nesse sentido. Mas, né, eu tô aqui no lado defendendo que o desejo da criança, ela sentir que ela é ouvida, que os desejos dela são levados em consideração, e isso faz o sentimento dela se sentir importante para o resto da vida. Então a gente tem que ouvir as crianças nesse sentido. Acho que a gente, quanto mais a gente conversar, né, Fê? Isso. Tá sempre nesse sentido da gente, né, ouvi-la para ela se sentir importante, mas ver o que é possível e que também dentro dos nossos desejos, né? Tem uma pergunta aqui que veio para a gente. Voltou? Tá aí. Teve uma pergunta que veio que eu achei bem interessante, que acho que cabe até um pouco agora nessa história do Covid, tudo que como é que a gente explica para a criança que a festa dela foi cancelada ou foi, né? Acho que é bem a história da Camila, minha amiga, que estava contando. Tipo, como é que a gente fala, né, para a criança, ou meu filho que vai ser em agosto, como é que eu vou explicar para ele, filhão? Não vai dar. Nós ainda estamos aqui, você vai ter que ter uma festa, eu vou ser o papai e a vovó de longe, talvez, entendeu? Como é que né, essa maneira da gente falar, como é que põe? A gente pode ser isso, branco no branco, preto no preto, uma coisa assim ou não? Ou dá para As fazer uma duas, coisa lúdica? Ou... eu acho que assim, a gente não pode, não deve poupar a criança da verdade. Até porque é meio enlouquecedor para uma criança ver, não, tá tudo bem, e ela vê que a gente sai preocupado, que a gente conversa no telefone e pergunta se alguém fez exame, ela não está indo para a aula. Então, assim, ela tem milhões de dados que existe algo diferente no mundo. A gente não pode enlouquecer a criança e dizer que não tem nada acontecendo. Isso é enlouquecedor. Mas uma função de pai e de mãe é estar num lugar tranquilizador também. Né? A gente não tem certezas para dizer o dia que vai voltar, se ninguém ficar doente. E a gente não precisa dizer isso. A gente pode dizer, a gente está acompanhando, filho, mas a gente pode... Qual é a função tranquilizadora? Dizer, a gente está se protegendo, a gente tem cuidado, né? Se acontecer alguma coisa, a gente tem hospital para ir. A gente tem que dar os dados de que a gente está fazendo algo e que tem proteção, tem segurança, porque é verdade, né? A maioria dos pais está fazendo isso dentro das suas condições, está provendo estruturas para manter os filhos protegidos, seguros, não doentes. Então é isso, está acontecendo, inclusive, daí mostrar dados de realidade. Vamos ver aqui, ó, olha uma foto da Disney vazia, não tem ninguém. Vamos passar na frente da escola numa terça-feira à tarde de carro, tá tudo vazio, a gente dá dados de realidade para a criança, de entender que é todo mundo que está nessa condição, né? E que é uma condição que a gente está se protegendo, é perigosa, mas dá essa função de tranquilizar. A verdade, junto com os pais, ficarem no seu papel de a gente vai passar por isso e a gente vai te proteger, seja o que der e vier. Não dá para a gente dar garantias. Ninguém vai ficar doente, vai acabar tal dia, isso não. Tá? Mas dá para a gente dizer que não importa o dia que acabar, eu vou estar do teu lado até o dia desse jeito. Esse tipo de coisa, né? Estamos aqui para o que der e vier, estamos juntos. Eu acho que pode ser, né? Desculpa. Pode falar. Tem algo importante que a gente falou no começo, não deixar passar batido, né? A criança espera por isso, ela quer o dia dela, né? Então a gente não passar batido comemorações com
os rituais, com isso tudo. Você sabe que veio uma coisa na minha cabeça agora, pensando nessa história, porque eu imaginei. Então, eu acho que você pode até falar para a criança, né? Ah, a gente faz um bolinho e quando tudo isso passar, a gente pode fazer uma comemoração maior. A gente pode. Isso foi uma coisa que, sem ser dentro da pandemia, assim, tem muitas festas dos filhos que você acaba fazendo em dias que não é o dia do aniversário, né? Que são em dias diferentes, porque acaba sendo, você quer fazer no sábado, você faz com outro amigo, não é sempre que você comemora no mesmo dia. E aí, essas comemorações, você acha que no dia mesmo, que é quando a criança já começa a entender que aquele dia é o dia do aniversário dele, é importante também a gente ter uma comemoração? Acho que sim, que a gente tem que marcar, depende da idade, ó, para 3 ou 4 anos, de novo, né? Eles esperam que aquele dia que eles vão virar de idade. Então é Então confuso para a eles. gente pode mentir, mas melhor mentir e falar que é o dia mesmo, né? Para também não confundir a cabeça da. Porque a gente é muito louca, né? Porque a gente fica comemorando lá na frente. Tem gente que comemora de 2 irmãos juntos 6 meses depois. Sei eu, né? Que às vezes dá uma confundida na criança, você não acha? A gente explica para a criança, a gente fala, o seu dia é esse dia tem que ter um parabéns, tem que ter um especial, uma surpresa, é o seu dia, você virou de idade, porque isso organiza a vida da criança, isso tudo, até porque, de novo, a criança espera, quando eu mudar de idade, vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, mas a gente explica, olha, você quer fazer a festa com tal amiguinho? Quero. Então, tem feriado esse mês, ou outro, o vovô tá viajando, só pode ser no outro. Mostrar, sabe? Ó, mostrar no calendário, mostrar esses dias. A gente quer que venha todo mundo, não quer? Crianças entendem muito mais do que a gente imagina. É isso aí. Psicóloga de criança, né? Que é assim, eles estão a milhas de distância do que a gente geralmente imagina deles. Eles chegam aqui e contam coisas que eu fico de queixo caído, que estão percebendo, Posso estão imaginar. entendendo. Então, conversar, negociar. De novo, né? Com uma criança que conversa, não é negociar e conversar com uma criança de 2 anos. Mas com uma criança de 5, de 6, isso tudo, né? De 6 anos a gente já pode negociar tudo, não pode? Pode, porque a gente não está só negociando, a gente está preparando para pensar, preparando para se comunicar, para ser assertivo, para não entrar em relacionamento abusivo. A criança que não é preparada para se defender e para dar seu argumento, ela é vulnerável para entrar num relacionamento abusivo na vida adulta. Ela não desenvolveu falar, se defender, se proteger. Então, é cansativo para a gente, mas é importante ouvir. Ah, me conta, me dá uma ideia, o que você pensou? A gente tem que ajudar ele a desenvolver esses recursos, né? De pensar, de discutir, de negociar. É nessa fase que a gente faz isso. Sai mais caro lá na frente. Melhor fazer, né? Melhor a gente ter paciência, viu, gente? A gente sentar, a gente conversar, por mais que, né, a gente chega cansada e tudo mais, mas é isso, né? Mais fácil agora a gente conseguir né, educar umas crianças assim do que a gente pagar lá na frente o emocional da criança e tudo, né? Falo nos pais no consultório que a missão principal de pai e mãe é preparar para a vida. Essa é a nossa missão, grande missão. É deixar, quando ele tiver um adolescente, um adulto, ele saber enfrentar a vida. Então, a gente tem que pensar num certo currículo parental do que a gente quer ensinar e transmitir de valores, de ensinamentos para os nossos filhos. Não vem do além, vem de trabalho do dia a dia. Né? Então, são as experiências que a gente oferece, as coisas que a gente explica, as coisas que a gente treina com eles, que a gente... Enfim, as experiências do início da vida que dão os nossos recursos de enfrentamento lá na frente. E essa coisa de festa, de fazer com o irmão, por exemplo, acho que tudo bem, né? A mãe que espera, porque quer fazer um festão. Você acha que tem alguma coisa muito contra isso? Ou ok, vamos comemore dos 2 filhos juntos mesmo, que vale a pena? Ou depende muito da personalidade da criança? Vou falar no geral, tá? Tem caso a caso, né? Tá, lógico. Tem criança que tem um vínculo super e que admira o irmão e que para ela vai ser um presente, uma homenagem, tá com aquele irmão que é o herói dela, cortando o bolo junto. Mas não é a maioria dos casos, né? O Freud contou pra gente que se existe um conflito que passa por todo mundo que tem irmão, é a rivalidade fraternal, né? Que é o seguinte, de quem a mamãe gosta mais.
Toda criança que tem irmão, em algum momento da vida, faz essa pergunta. A festa individual acaba sendo esse seu momento único, que todos os olhos, a atenção, as crianças comparam tudo. Eu atendo crianças que falam, ó, meu irmão teve isso, isso e isso na festa dele, na minha vai ter aqui tudo. Porque não é só o que tem na festa, é quem a mamãe investe mais, quem a mamãe gosta mais. Por isso que criança dá piti quando a gente coloca 2 dedos a mais no copo, de um e de outro. Aquelas bobagens todas estão sempre por trás, é quem tem o maior amor dos pais. Então, o ideal, se a gente pensar em recomendação emocional, é que cada um possa ter o seu momento. Que vai fazer algo menos grandioso, mas que cada um seja a estrela da sua festa, do que, né, colocar num combo que a pessoa fica de olho em quem recebeu mais presente, quem recebeu mais convidado. Eu acho que dá mais risco para trabalho do que para solução. Sai mais caro para os pais, no fundo, eu acho. Emocionalmente falando. Né? Você sabe que tem umas meninas falando aqui, eu sempre tive, nunca gostei, a outra nunca vi problema. Eu e minha irmã, a gente é de fevereiro, as duas, com 2 anos de diferença. A gente teve algumas festas, eu nunca vi problema, mas acho que é porque eu sou a mais preferida. Eu tenho certeza que entre meu pai e minha mãe, eles gostam mais de mim do que dos outros 3. Então, para mim, entendeu? Não tive problema, tava ali. A gente está tendo uma aula insegura do seu valor. Não é? Ô, Fê, para encerrar, eu queria, porque daqui a pouco vai cair nossa live, né? Eu queria te fazer uma pergunta final, que é, a gente tem falado muito que os adultos, né, tudo que nós vamos mudar, né, o que vai mudar na gente, o que a gente cresceu com essa quarentena, né, que todo mundo vai sair diferente dessa pandemia toda que está acontecendo. E as crianças? O que você acha? Você acha que vai também? As crianças vão sair diferentes? Você acha que... Conta aí um pouco do seu ponto em relação a isso. O que a gente espera é que a humanidade se transforme um pouco, né? Depois de vivendo isso tudo, né? E, enfim, a gente espera que existam... A gente não tem visto muitas coisas que estão acontecendo, né? Que andam acontecendo, mas a gente espera. A gente espera que exista um ponto de vista mais solidário, mais preocupado com o social, já que a gente viveu na pele uma epidemia que o social piora, né? Estar com as pessoas faz a gente se contaminar, mas também ações sociais maravilhosas acontecendo de ajuda, de solidariedade, das pessoas não, né? Eu não vou sair para não passar para outra pessoa. Então, assim, esperamos que existam reflexões vindas desse momento que levem-se para a vida, né? Eu sou otimista, sou do teu estilo, Elisa. Eu sou mais da humana. O ser humano é capaz de se modificar, de se adaptar e de crescer. Então, eu penso que as crianças, elas tiveram muitas crianças, não todas, né? Existem, a gente tem que falar disso, existe uma desigualdade social gigante no nosso país. Então, existe um país para as crianças e outros para outras. Tem crianças que estão lidando com questões de sobrevivência imediata, que é fome, que é casa, que é isso tudo. E existe outras crianças que estão enfrentando um lado rico da quarentena, que é os pais mais presentes, a maior convivência familiar. Então, são, né, que, enfim, eu acho que muita gente que está ouvindo a gente tem tido esse privilégio, que é um privilégio, de poder tirar ganhos da quarentena. Que a convivência familiar faz criar mais intimidade. Então, os pais e os filhos estão sabendo mais dos outros, estão sabendo o que eles gostam, o que eles não gostam, estão criando parcerias, está sendo um momento de enriquecimento dos filhos. Então, eu acho que depende disso. Tem criança que vai sair mais traumatizada disso, porque, enfim, foi cortado algo, sei lá, que ela estava com o vô todos os dias, não pode ver o vô. Ela é uma criança que vai sair mais ansiosa disso, vai pensar, pode acontecer alguma coisa a qualquer momento que mude os meus vínculos. Mas eu também vejo outras coisas. Tem criança que vai aprender que viveu uma situação de vida que a gente precisa se planejar financeiramente, porque pode acontecer de verdade algo que a gente fique 3 meses retirado do trabalho. Então, assim, eu espero que sim, que a gente saia modificado, né? Gostaria muito que a gente saísse modificado, mais enriquecido, mas a gente sabe que tem crianças que estão mais ansiosas, que não dormem,
que foram separadas dos seus pais, são profissionais de saúde e não estão vendo. Então, enfim, tem várias questões de saúde mental muito importantes acontecendo junto. O que eu tenho certeza é que essa experiência vai tocar as pessoas de algum jeito. Mas não, a gente não vai sair do mesmo jeito, nem as crianças. Que bom, eu sinto no meu filho que ele tem um medo de perder a gente, sabe? Da história, tipo, mamãe, vocês não vão morrer, né? Porque eu acho que ele ouve que o vírus não atinge muito as crianças, então ele tem um medo de eu e do meu marido da gente pegar. Então ele fala, mamãe, vocês não vão morrer, não, sabe? É esse medo só que eu sinto, mas que ele tem aproveitado a gente muito. Eu acho que agora ele já tá um pouco de saco cheio da gente em casa o tempo todo. Mas eu acho que no começo foi muito importante mesmo, a gente, todo mundo junto e tudo mais. Espero que todos mesmo saiam diferentes e que isso tudo passe logo e que a gente consiga voltar logo para fazer festas lindas, que é o que a gente sabe fazer muito bem. Nós e a nossa equipe toda, Boutique de 3, e que a gente possa curtir, que o mundo melhore em tudo. Fê, daqui a pouco nós vamos cair, falta 2 minutos. Eu queria muito te agradecer, foi super gostoso o papo, nem parece que passou 1 hora, tão rápido. Vamos pensar em outros, vamos pensar de repente em outros temas para fazer em breve, porque eu acho que são coisas legais para a gente levar isso para as pessoas ouvirem um pouco. Coisas importantes, né, que a gente tem. E agradeço também a oportunidade. Falar de crianças, de pessoas, do mundo emocional é o que eu mais gosto na vida. Muito bom. Obrigada, amiga. De coração, viu? Foi muito legal. Valeu. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada por tudo, por todos que participaram. Nós vamos deixar a live lá no IGTV, dentro do Boutique de 3 Kids. Beijo grande em todos. Tchau. Tchau, tchau.